Nosso contato aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, é com Eduardo Souza Lima, ele que é jornalista, crítico de cinema e cineasta, né, para falar sobre o filme Bola para Seu Danal. É a história, né, do Bangu, principalmente do Thomas Donohue, que seria o cara que trouxe o futebol aqui para o Brasil, ao contrário do que parece que falam que é o Charles Miller. Eduardo, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Para começar, por que contar essa história para o público em geral? Bom dia, Juan. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando com vocês, com os seus ouvintes. Bom, essa história, na verdade, eu acho que, primeiro, que eu acho que é uma história que merece ser mais conhecida. É uma história que, enfim, foi recentemente descoberta, foi resgatada, né, por um grupo de moradores de Bangu, apaixonados por Bangu, todos torcedores do Bangu também, doentes, né, torcedores doentes do Bangu, e que são historiadores amadores, né, e começaram a desencavar essa história. E essa história, por enquanto, ela não saiu muito aqui das fronteiras do bairro, né? Aqui em Bangu, onde aconteceu essa partida de futebol, que hoje funciona um shopping, mas antes era a fábrica de tecidos Bangu, tem uma estátua para Thomas Donohue, uma estátua de 4 metros, né? Que, enfim, é uma história que aqui tem despertado muita paixão, e o resto da cidade e do país, então, não conhece, né? Enfim, eu sou nascido e criado aqui na região, em Realengo, mas morei muitos anos na Zona Sul, né? E voltei a morar aqui, conheci essa história e fiquei fascinado. E fiquei com vontade de contar essa história para mais pessoas, né? Como jornalista e como diretor de cinema. E quando surgiu a oportunidade desse edital, eu pensei, tá aí uma grande oportunidade, né? Um filme que vai ser exibido na televisão, né? E no cinema, uma grande oportunidade para divulgar essa história. Agora, Eduardo Souza, como é que foi para você fazer esse filme, né? O que você acabou descobrindo com essa história? É algo que você não descobriu, ou até sabia um pouco da história, mas não descobriu, mas no filme você conseguiu algo novo, alguma coisa que você não sabia que você pudesse contar pra gente? Olha, eu acho que o grande lance dessa história, assim, o grande diferencial é você comparar a história do Donohue à história do Charles Miller. O Donohue era um operário, né, ele veio de Busby, da Escócia, para trabalhar na fábrica de tecidos de Bangu. Enfim, ele era de origem proletária, que é uma coisa que aqui também em Bangu é uma coisa muito cara às pessoas, essa coisa da origem proletária, né, por causa da fábrica. Enfim, o bairro nasceu em torno dessa fábrica. E o Charles Miller não, o Charles Miller era um cara, era paulista, né, de nascença, embora o pai fosse escocês, e ele era de família rica, foi morar na Inglaterra, e ele trouxe futebol da Inglaterra para cá. A diferença, para mim, fundamental é que, embora o Charles Miller, além de tudo, fosse essa coisa da origem, o Charles Miller ele veio com uma intenção de implantar o futebol no Brasil. Ele não chegou aqui simplesmente com a bola e estava com vontade de jogar bola e saiu jogando bola. Não, ele tinha essa vontade oficial. Então ele esperou um momento propício, o momento que foi construído um campo, foram 2 times com camisa, né? Jogaram com as dimensões, o campo com as dimensões oficiais, 11 jogadores de cada lado, e jogaram pelas regras oficiais de futebol. O Donohue não, o Donohue era um apaixonado por futebol. O Donohue, ele jogava bola no clube da cidade dele, ele chegou aqui, ele não tinha muito conhecimento do que ele ia encontrar aqui, né? Ele achou que chegando aqui já teria futebol, ele ia entrar para um clube e ia praticar o esporte que ele tanto amava. Só que ele chegou aqui e não tinha nada, então bateu um desespero nele. A mulher dele viria depois, então ele escreveu para ela e pediu: traga uma bola, pelo amor de Deus.
Então, é isso. Eu acho que a grande diferença é que o Dona Roy, ele na verdade, ele encarna, ele para mim, foi o fundador do futebol brasileiro, do espírito do futebol brasileiro, a coisa da paixão por jogar bola. Ele chamou, foi batendo de porta em porta, chamou os colegas de trabalho para jogar uma pelada. Isso é a cara do futebol brasileiro, o improviso, é jogar na rua, é jogar descalço. O que importa é jogar futebol. O brasileiro precisa, para jogar bola, uma bola e um adversário, e pronto. E para mim, esse é o espírito, né? O espírito, ele é o fundador do futebol brasileiro, mais do que o introdutor. De certa forma, né, às vezes não precisa nem do adversário. O brasileiro dá um jeito, às vezes, sozinho, só precisa da bola. Ou então de uma meia que ele faz bola, né? Agora, de certa forma, a história do Thomas Donahue me parece muito sobre a questão da várzea, né? Nessa história vamos ver algo desse tipo, né? A questão do futebol improvisado. No filme aparece isso? Sim. O filme, enfim, é um filme de 6 minutos, então é claro que a gente teve que encontrar uma forma de driblar esse problema de contar uma história tão grande e épica em 6 minutos. Então eu reproduzo essa partida de futebol. O filme ele é um documentário, mas ele tem um trecho, ele começa com uma espécie de recriação de época. E também, como é um filme de baixo orçamento, é claro que eu não pude fazer uma recriação de época perfeita, então eu tive que lançar mão de licenças poéticas, como essa própria história tem. Essa história ela tem muitas lacunas, porque você não tem documentos oficiais que comprovem, você não tem fotografia, não tem filme, o cinema estava nascendo naquela época, né? Você não tem coisas filmadas. Então, essa história é muito conhecida pela tradição oral aqui de Bangu e por algumas coisas que você encontra em jornal, você tem a data de chegada do Dona Roy, coisa e tal. Então você não sabe exatamente como isso se deu, né? Como aconteceu isso de verdade. Então eu recriei isso, e recriei bem no espírito de uma partida de futebol alegre entre amigos, né? Mas ainda uma partida de futebol à inglesa, né? O esporte, aquilo que se convencionou falar do futebol inglês, que é aquela coisa de muita correria e chutão, até que o Dona Roy tem uma epifania e acaba criando o futebol brasileiro nessa epifania. Agora, para um apaixonado, né? O torcedor brasileiro é apaixonado. Inclusive, o Fábio Azevedo, o nosso chefe de redação aqui, ele fala que a literatura esportiva, a questão dos filmes esportivos ainda são muito escassos. Até porque o torcedor brasileiro apaixonado, ele é exigente nesse tipo de coisa. O cara que for parar hoje para ver esse documentário, né, que é curtinho, mas é uma boa história, é algo que é disseminado na Zona Oeste, que é bastante importante, né? O Bangu é um time importante aqui do estado do Rio de Janeiro. O apaixonado, ele vai se sentir bem, ele vai se sentir, de certa forma, tocado com essa história? Sim, com certeza. Uma das minhas preocupações, primeiro, foi atingir um público mais amplo possível, até porque esse edital é um edital que foi da Rede Globo, então, para ser exibido na grade de TV, né, eles pediram que a gente fizesse filme de cinema, né? O meu filme é a linguagem de cinema, não é a linguagem de televisão. Mas é um filme pensado para isso, para atingir todas as faixas de público, todos os tipos de pessoa, classes sociais, enfim. E não só apaixonados por futebol, não, né? Então eu procurei fazer um filme, é um filme muito divertido, uma linguagem bem acessível, ele começa meio em tom de comédia, é irreverente e poético ao mesmo tempo. A ideia foi essa, assim, que mesmo uma pessoa que não conhecesse muito, nem precisasse gostar de futebol, se encantasse pela história, se encantasse pela figura do Thomas Dona Roy. Que ele, inclusive, quem faz o papel do Thomas Dona Roy é o Marco Palito, que é um comediante que é muito querido aqui na região, né? Ele trabalhou no Zorra Total e, enfim, foi um comediante de televisão, mas ele
ele é principalmente um comediante ele tem uma característica meio circense, ele é um cara de teatro, ele trabalhou, ele lançou a sua carreira no circuito das lonas culturais do Rio de Janeiro, principalmente a lona de Bangu, era onde tinha o grande público dele. Então, ele é uma figura meio chapliniana, sabe? Aí eu pensei o Donohoy como uma figura assim, uma figura arquetípica, meio de comédia de filme mudo, aquela coisa que você vê de longe, você vê o personagem e reconhece, sabe do que se trata, sabe o que esperar, né? Agora, Eduardo Lima, ele que é o diretor de Bola para Seu Danal, filme que retrata a história de Thomas Donahue, né? Ele que seria quem trouxe o futebol para o Brasil e não o Charles Miller. Ô Eduardo, eu queria que você falasse pra gente sobre essa comoção que a gente está vendo, principalmente nas redes sociais, né? Um evento foi criado, uma galera que, se for todo mundo mesmo no cinema, que se interessou para ver esse filme, que retrata, de certa forma, também a questão aí de Bangu. Se for todo mundo, não vai caber todo mundo. Como é que você vê esse tipo de situação, né? O apaixonado, ele tá ligado no futebol, ele vê esse tipo de coisa, mas uma comoção que até surpreendeu a muitos, né? Foi a forma que eu, inclusive, acabei conhecendo esse filme, né? Como eu disse, assim, o morador de Bangu é muito apaixonado pelo bairro, né? É uma coisa impressionante, é um bairrismo, mas um bairrismo sadio, né? Ele tem essa coisa, o bairro está atravessando um momento de autoestima muito grande, assim, elevada mesmo. E ele quer se ver retratado, porque o que acontece? O Rio de Janeiro, ele quando é retratado no cinema, na televisão, enfim, é aquilo, é do túnel para lá. Você vê a Zona Sul, né, e um pouco do centro. Ninguém fala do subúrbio do Rio de Janeiro. Então as pessoas têm a necessidade de se verem, né, de se sentirem reconhecidas. Elas acham, porque elas sabem que elas têm valor e acham que as histórias delas têm valor também e que devem ser contadas e que outras pessoas gostariam de conhecer essas histórias, né? Então, além disso, tem uma coisa aqui do próprio Bangu, que é uma coisa que eu não vejo no resto do Rio de Janeiro, da coisa de ser um time de bairro realmente. Aqui você anda em Bangu, você vê pessoas com camisa do Bangu, você vê carros com adesivo do Bangu, nos bares tem lá coisas de Bangu, e a torcida de Bangu é uma torcida que, diferentemente da maioria das torcidas de time pequeno, é uma torcida que está crescendo em vez de diminuir. É uma torcida que tem muita gente jovem, né? Então, isso, eu recebi muito apoio das pessoas aqui para fazer o filme por causa disso, essa vontade, essa paixão que elas têm pelo Bangu, não só o bairro como o clube, e essa vontade de mostrar esse amor para o resto do mundo, né? Agora, me chama a atenção, então vai ter, de certa forma, essa história, ela tem ligação direta com o Clube Bangu, que está hoje na Série A do Campeonato Carioca, uma história que acaba se fundindo com a história do próprio Bangu, Eduardo? Sim, porque o Donohoy, depois disso, depois dessa partida pioneira, não parou, né? Ele continuou jogando, e ele foi um dos fundadores do Bangu Atlético Clube. Ele não só foi um dos fundadores, como ele foi jogador do Bangu durante muito tempo, né? Conta-se que ele fez um gol, o último gol que ele fez, ele tinha 40 e tantos anos. Ele foi um dos primeiros técnicos do Bangu, e o filho dele, Patrick Donohoy, que era escocês também, mas veio bem pequenininho para o Brasil, foi o primeiro grande artilheiro do Bangu. E assim, nessa coisa, as pessoas aqui, o Rogério Melo, por exemplo, que é uma das pessoas que dá depoimento para o filme, ele descobriu recentemente que o Patrick Donohoy foi o inventor da bicicleta, não foi Leônidas da Silva. Ele pesquisa muito jornais antigos, Biblioteca Nacional, e cada dia aparece uma novidade. Assim. Na verdade, eu já tenho material para mais uns 2 ou 3 filmes. Só do tempo que eu filmei até hoje. Já apareceu muita coisa nova.
É interessante, né, essas histórias que vão aparecendo, né, e do próprio bairro se sentir representado é bastante interessante. Então podemos, quem sabe, um sucesso nesse filme retratando, né, a história do Thomas e também a história indiretamente ou diretamente também do Bangu. Podemos ter uma sequência, quem sabe, sem pensar em algo mais alto? Já está pensando nesse tipo de situação, Eduardo? Sim, na verdade, a história do Thomas Donohoe, ele é um episódio de um projeto maior meu, que é um longa-metragem, um documentário sobre histórias do Bangu, não, do bairro, e o clube está junto, mas histórias não só históricas, histórias não só do passado, mas histórias do presente. Eu estou no momento de pesquisando essas histórias, né? Porque Bangu tem o clube, por exemplo, ele é marcado por coisas, por muito pioneirismo. Não foi só a primeira partida de futebol. O Bangu foi o clube, por exemplo, que teve o primeiro jogador negro, foi o primeiro clube profissional, né, a pagar foi o primeiro campeão da era profissional. Ele foi o primeiro clube a estampar na sua camisa o patrocinador, né, que era a própria fábrica. Então são vários. Aqui também tem a história de que Bangu foi o primeiro campeão brasileiro do mundo, foi o primeiro campeão mundial por causa de um torneio que ele disputou em Nova York, muito antes do Santos. Então tem várias histórias que eu estou coletando, e a ideia e a história do Thomas Donohoe seria apenas um desses episódios, que seria a ideia de fazer um documentário em episódios, não seria uma coisa linear, seriam várias histórias com um fio condutor, né? Quase que um seriado, né? E eu queria que você falasse pra gente sobre os desafios da apuração de uma história como essa. Afinal, né, é muita questão do boca a boca, e como você mesmo falou, não tem muito material. Como faz para confiar numa história como essa, o Eduardo Lima? Não, tem duas coisas. Primeiro isso, é muito baseado em entrevistas dessas pessoas que pesquisaram antes. A pesquisa não é minha, não fui eu que descobri nada. Quem descobriu foi o Clécio Regis, que também é o diretor de arte do filme, é cenógrafo. Foi o Rogério Melo, que é um professor de educação física. Foi o Beto Roveri, que é o presidente do Museu de Bangu, que guarda todo esse acervo, né, em torno do bairro. Enfim, e a partir daí você ir buscando elementos que confirmem isso. Você hoje em dia, por exemplo, a vida do pesquisador está muito facilitada graças à internet, né? Então, por exemplo, a Biblioteca Nacional digitalizou boa parte do seu acervo de jornais, então você consegue encontrar coisas da época, em jornais de época, falando já dessas histórias. E além disso, eu também, principalmente nessa história de Thomas Donohoe, eu não tenho a pretensão de fazer um resgate da verdade histórica, porque eu acho que a história, ela também ela tem o seu tom de fabulação. A história não é uma ciência exata, né? Enfim, mesmo se você começa a contar uma história que começou agora, vai ter muita subjetividade, né? Imagina você tendo que trabalhar como um arqueólogo, né? Olhando para o passado. Então tem muita subjetividade, tem muita coisa de interpretação. A história também, o próprio documentário, ele tem um pé na ficção, né? Na verdade, ele não tem esse compromisso com o fato que o jornalismo tem. Ele pode se dar o luxo de brincar com a história, de usar a subjetividade. Então, nesse meu filme, eu procurei fazer isso, no Bola para Seu Danal, e no filme que eu pretendo fazer sobre histórias de Bangu, também eu quero, porque eu gosto de trabalhar muito com humor, e o humor te permite muito isso, né? Você falar de coisas sérias brincando, eu acho que
é uma forma agradável de falar, de atingir um público maior, e uma forma também de você driblar essas carências, né? Que a carência de material acaba dando para você aqui, assim, material iconográfico dessa época tem pouca coisa, você não tem muita coisa, tem poucas fotos, tem, né? Mas você pode supor como as coisas aconteceram, né? Você pode, é só deixar claro isso aqui, o que é brincadeira, o que é verdade, né? Então dá para fazer isso. E isso, assim, e cada dia se descobre uma coisa nova, pesquisando, na verdade. Recentemente foi encontrada a foto mais antiga do Thomas Donohoe vestindo a camisa do Bangu. Foi encontrada, essa foto aparece no meu filme, foi encontrada pelo Rogério Mello num jornal, desculpa, eu esqueci o nome do jornal, enfim, mas num jornal antigo da cidade, está lá falando desse jogo, tá o Thomas Donohoe usando a camisa do Bangu lá com ele e outros jogadores estrangeiros, né? Porque essa primeira partida, todos os jogadores eram britânicos, né? Ninguém sabia jogar futebol no Brasil. Os britânicos trouxeram, então eram todos britânicos. E esse time, essa galera que disputou essa primeira pelada, serviu de base também para o primeiro time do Bangu, né? O time oficial. Tá certo. Eduardo Souza Lima foi com quem a gente conversou aqui na Bradesco Esportes FM para falar sobre o Bola para Seu Daná, o filme que conta a história de Thomas Donohoe, né? Que seria quem chegou primeiro com o futebol aqui no Brasil. Já te agradecendo e nos encaminhando para o final da entrevista, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM e aproveitar seu último discurso aqui para falar o seguinte: onde é que o pessoal pode ver também esse filme, né? Já que a história é bastante fascinante. Não, é isso. O filme, por questões contratuais, ele no momento está restrito a festivais de cinema e futuramente ele vai ser exibido na TV pela Rede Globo. Não deve ser uma exibição só, inclusive. Ele faz parte de um projeto maior, é um edital que selecionou projetos de filmes sobre os 450 anos do Rio de Janeiro. Então, são 10 filmes, e esses 10 filmes ainda está sendo estudada a forma como eles vão ser exibidos. Eu acredito que eles vão querer exibir a primeira vez os 10 filmes juntos, né? Que é um grande painel da cidade, porque são vários diretores de cinema com estilos diferentes e falando de vários pontos diferentes da cidade. E depois esses filmes vão continuar sendo exibidos na TV em horários diversos. Eu não tenho horário ainda. Enquanto isso, a gente está inscrevendo filmes em festivais e pretendemos fazer exibições também, que é possível, em escolas, cineclubes. E o meu sonho é fazer uma grande exibição ao ar livre aqui em Bangu, né, no estacionamento do shopping, que foi onde aconteceu essa partida. Eu acho que eu queria devolver esse filme para a comunidade de Bangu, que tanto me ajudou a fazer esse filme. Tá certo, Eduardo. Queria agradecer a sua participação na Bradesco Esportes FM. Foi um prazer bater esse papo contigo. Tá bom, o prazer foi todo meu, querido. Um abraço. E esse aí é Eduardo Lima, ele que é o autor do filme A Bola para Daná, que conta a história de Thomas Donohoe, que seria a figura que trouxe o futebol para o Brasil e não Charles Miller muito antes. Uma história que tem a ver com o Bangu Atlético Clube e também com o futebol brasileiro. Bradesco Esportes.